Estamos gravando mais um episódio aqui da reforma da Previdência, a Previdência em Evidência. E hoje conosco o presidente do IPERN, Nereu Linhares. Bom dia. Bom dia. A reforma da Previdência é necessária? É necessária. E como é que ela vai funcionar nos estados já que na reforma que passou na Câmara, os estados e municípios ainda estão fora da reforma? Isso não é verdade, eles não estão fora, né? Então, a primeira pergunta que você me fez foi a questão da necessidade da reforma. Previdência no mundo, não é só no Brasil, não é só no Rio Grande do Norte. Previdência em qualquer parte do mundo, ela tem que ser revista periodicamente. Essa revisão, ela tem um tempo mínimo, né, que se aconselha, que seria de pelo menos 5 anos. Porque para se fazer uma previdência, para se administrar uma previdência, são muitas nuances que envolvem a previdência. Questão de expectativa de vida, questão de aumento de cura de doença incurável, questão do mercado financeiro, questão da quantidade de filhos que nascem numa família. E isso modifica ao longo do tempo. 5 anos é um tempo bom de se rever. Então, ela tem que estar sendo revista. A alíquota, por exemplo, ela tanto pode ser elevada como ela pode ser reduzida, dependendo do que esteja rendendo no mercado financeiro. No Brasil, sempre se deixa a reforma para se fazer com 10 anos, 15 anos ou até mais. E aí dá esse problema todo que está aí, né? Essa reforma da agora, é bom que a gente entenda que o Brasil teve uma reforma em 98, com a emenda constitucional número 20, teve uma com a emenda 41 em 2003, né? E teve em 2013 uma reforma que não abrangeu todos os regimes, abrangeu só o servidor público federal e o trabalhador vinculado ao INSS. E os resultados dessas reformas, dessas que houveram, eles nem chegaram ainda, porque são resultados para se ver pelo menos a partir de 30 anos. E nenhuma delas completou 30 anos ainda. E já estamos fazendo outra, certo? E agora, o que se defende nessa reforma, para os defensores da reforma, é que isso iria melhorar a situação do país, que salvaria o país, né? Que a Previdência a reforma estaria sendo necessária porque nós teríamos um problema demográfico, ou seja, porque teríamos mais gente idosa do que gente jovem. Isso não é verdade. O Brasil ainda não tem problema demográfico. Problema demográfico tem a China, tem a Índia. Nós não temos. Estamos caminhando para isso, mas não temos ainda. Então, o que a gente tem no Brasil é uma recessão enorme, é um desemprego enorme. Ponha 50% dos desempregados para trabalhar em empregos formais que recolhem previdência, porque o informal não recolhe. E aí você já resolveria mais de 70% do problema previdenciário. Então não é verdade. Como também não é verdade que os estados estejam fora da reforma, certo? Essa questão de dizer excluir os estados da reforma, isso, como você falou, é fake, né? Isso é fato ou é fake? É fake. Os estados já estão lá. Eles podem não estar plenamente com o nome de estado, município, e para algumas coisas. Vamos pegar um exemplo aqui. Agora, no primeiro turno da reforma, já foi aprovado o aumento da alíquota de 11% para 14%, certo? Os estados estão fora, então eles não vão pegar esse aumento de alíquota. Não é verdade, eles vão pegar sim, porque a própria Constituição, lá no artigo que não está sendo alterado, que é o artigo 24, ele já estabelece que a prevalência sobre Previdência é a prevalência da lei federal, ou seja, em matéria previdenciária, a lei federal prevalece sobre a estadual. Então, nesse caso, se a gente trouxer para o Rio Grande do Norte, não seria nem necessário mandar um projeto para a Assembleia, porque automaticamente subiria de 11% para 14%? Para efeito da alíquota, não precisa. Ele já seria automático, certo? Para efeito de outras nuances, sim, seria necessário o projeto. Por quê? Porque cada estado tem sua peculiaridade. Cada estado tem uma quantidade de servidores, então é óbvio que ele vai ter que fazer uma reforma. Mas para a alíquota, não precisa fazer não. Porque a Lei Federal 9.717, que é de 98 e que é a chamada Lei Mãe das Reformas, ela já diz que nenhum servidor público de estado e município, ele pode ter alíquota inferior ao servidor público federal. E se passou lá na Constituição, na emenda constitucional, né, pelo menos essa proposta que está aí na PEC 06, de que a alíquota do servidor público federal é de 14%, então nos estados e municípios vão ter que fazer de 14% também. Isso faz reduzir a dívida do nosso estado? Muito pouco, insignificância, certo? Essa dívida hoje que o estado tem é em torno de 130 milhões, um pouquinho mais. Por mês? Por mês, porque esse aumento ele é constante.
né? Enquanto o Estado não repuser o quadro de servidores, dos que se aposentam, todo mês vai aposentado para a folha da Previdência e essa folha aumenta, né? A ida do aposentado para a folha da Previdência, ela causa dois impactos. Ela recebe toda a despesa do salário daquele servidor que está se aposentando e esse servidor fica isento de pagar a Previdência até o limite do regime geral, hoje que é R$ 5.839. Ou seja, a Previdência ela tem um impacto do aumento da receita e da redução, aliás, do aumento da despesa e da redução da receita. Presidente, mas hoje a corrida pela aposentadoria em função da reforma da Previdência tem sido grande no nosso Estado? Explosiva. A cada reforma dessa que é lançada, que é proposta, sem ninguém saber exatamente como é, a PEC 06 está aí. De manhã ela tem uma coisa, à tarde ela tem outra, no outro dia ela já mudou, tirou-se os estados e municípios, mas já estão dizendo que ela retorna. Claro que ela retorna, porque ela é feita para os estados e municípios. Essa reforma que está aí, entenda você trabalhador, você servidor, ela não é do Bolsonaro, ela não é do Temer, ela não é da Dilma, ela é do mercado financeiro. É o mercado financeiro que quer, é o mercado financeiro que financia mandatos de deputados, de senadores. E ele quer a Previdência, sabe por que ele quer? Porque a Previdência é viável. O Estado do Rio Grande do Norte tem um bom exemplo disso. Em 2006, o Estado do Rio Grande do Norte fez uma segregação de massa, ele criou um novo grupo e criou um novo fundo, que era o Fundo Previdenciário. Esse fundo, com apenas 12 mil servidores, em 9 anos, ele fez uma reserva de R$1 bilhão. Dinheiro esse que foi torrado aí nos dois últimos governos, né? E hoje tem essa dívida desse tamanho. Mas se mostrou que ele capitaliza rápido, certo? Agora, esse rápido, em matéria de Previdência, é 10 anos. Né? Você não pode trabalhar a Previdência. O modelo de Previdência do Brasil é o modelo de repartição, ou seja, chamado Pacto entre Gerações. A geração nova financia a despesa da geração antiga, certo? E desse modelo, é claro que você não pode pensar em Previdência se você não pensar em pelo menos 2 gerações. Uma geração é 50 anos. Então ninguém trata a Previdência com a previsão de menos de 30 anos. O cálculo atuarial que é feito constantemente para se avaliar como está a Previdência, ele é feito com a projeção para 70 anos. Então não dá para você dizer agora que uma reforma que foi feita com a emenda 20, a emenda 41 em 2003, cujos resultados você ia começar a ver a partir de 30 anos, ou seja, 2033, e agora já está dizendo que isso não serve para nada. E nem essa reforma que está proposta aí, ela propõe nada para resolver o problema do momento. É tudo para o futuro. Nereu, se fala muito das castas do serviço público aqui no nosso estado. E que são essas castas que levam praticamente todo o recurso do estado. Essa afirmativa, ela é um pouco exagerada. Tem um fundo de verdade, claro, mas ela é um pouco exagerada. Porque, assim, no sistema de previdência do regime público, ele é parecido com o do INSS, mas é diferente, ele é bem diferente. E se fala muito, quando se toca nisso aí, se fala mais para dizer que existe privilégio com relação ao servidor público. Não existe privilégio. O que houve com o servidor público foi, ele renunciou a alguma coisa lá, algum benefício lá do regime geral, em prol de um benefício diferente para ele. Vamos dar um exemplo aqui. O servidor da iniciativa privada, ele tem uma alíquota escalonada, né? De 8, 7,5%, 8% a 11%. O servidor público, a alíquota dele é de 11%, é a maior. Na iniciativa privada, se você ganhar R$100 mil, R$200 mil de salário, como, por exemplo, um executivo de uma multinacional que ganha mais do que R$100 mil, né? Então, quanto ganha Faustão, né? E aí você tira por aí. Então, esse trabalhador, ele pode receber R$100 mil, R$200 mil de salário, mas ele só contribui sobre até R$ 5.839, que é o teto do limite do regime geral. É o limite do regime geral. No servidor público, ele tem um teto. Ele pode ter a mesma qualificação daquele da iniciativa privada, mas ele só pode ganhar até R$ 39 mil, que é a remuneração, o subsídio do ministro do Supremo Tribunal Federal. E ele paga uma alíquota de 11% sobre tudo. Ele paga sobre tudo. Na iniciativa privada, o servidor ele tem fundo de garantia. O serviço público não tem fundo de garantia. Certo? Então, o trabalhador da iniciativa privada que tem um bom salário, depois de 10 anos ele pode até sair do emprego e abrir o próprio negócio, porque ele tem uma reserva que ele fez lá ao longo desses 10 anos. O trabalhador do servidor público ele não tem. Seguro-desemprego, o servidor público não tem.
Então isso dava ao servidor público a possibilidade dele ter outros benefícios, como por exemplo a estabilidade, como por exemplo a incorporação de parcela temporária, 20% de final de carreira, classe média imediatamente superior, e tudo isso ele já perdeu. Tudo, certo? E agora o governo federal diz, não, tem privilégio, né, e precisa cortar os privilégios. Tudo bem, então traga, à medida que for cortando o privilégio daqui, vá trazendo o privilégio que tem lá. Até agora ninguém falou em trazer, por exemplo, o fundo de garantia para o servidor. Com relação às categorias, às castas, como se fala aí, o que é que acontece? Ao longo do tempo, essas castas é porque elas têm mais poder de barganha, têm mais poder de pressão, então conseguiram colocar lá nos contra-cheques penduricalhos que realmente provocaram um impacto maior. Mas o servidor público, por exemplo, o Estado do Rio Grande do Norte, ele não faz concurso há 15 anos, concurso geral. Alguma categoria, então aquelas categorias de mais poder de pressão, certo? Polícia, judiciário, físico, certo? Então, essas categorias elas conseguiram manter os concursos, né? Não para repor tudo, mas para repor uma parte. E essas categorias hoje, elas têm salários maiores e como existe a paridade, né? Ou seja, é o direito do servidor que está aposentado receber o que a categoria dele na ativa recebe, é óbvio que quando vem aumento para essa categoria, o impacto é direto também nos aposentados e pensionistas. E isso encarece a Previdência. Com certeza. Agora, a Previdência privada pode ser uma solução?